Boa noite a todos que estão aqui já esperando, né? Me atrasei aí, 2 minutinhos, né? 19h32, hoje dia 15 de agosto de 2019. Cá estou eu mais uma vez, graças a Deus, né? Mais uma semana, fazendo uma live, uma aula, um bate-papo, né? Live, eu acho que assim, é modo de dizer, as pessoas usam de uma forma formal sobre nesse contexto, né, que eu faço semanalmente, mas o que eu gosto muito é de passar um pouquinho de conhecimento, de compartilhar um pouquinho das informações que eu vou adquirindo ao longo do tempo, na minha prática clínica ou através dos cursos, dos estudos. E eu sempre quero compartilhar com vocês, que muitos eu sei que não têm acesso a vir aqui no consultório ou consultar com uma outra nutricionista. Então eu gosto de compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Eu acho que é um dever meu social com a sociedade, em poder garantir para vocês, em proporcionar para vocês um pouquinho mais de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de longevidade. E faço isso com muito amor, né? Então um beijo para todos vocês, Maria, Indiscreta, Joana, olha quanta gente entrando aqui, hein? Cíntia Rosa. Gente, que bacana aí, olha só. Oi, doutora. Indiscreta, olha só, Indiscreta. Regina Freitas, olha, que me acompanha também já há bastante tempo. Enfim, eu não guardo o nome de muita gente, né, de algumas de vocês, eu peço até desculpa. Outras eu sei que são pessoas que estão sempre aí me vendo nas lives, me curtindo, mandando comentários. Eu adoro isso, acho legal, direciona cada vez mais o meu trabalho. Oi, tia Miriam, vai de encontro às necessidades realmente que vocês precisam. Eu acho que é bacana, porque às vezes a gente pensa numa coisa que é bacana, mas de repente vocês estão querendo saber, tem prioridades em outras, né? Então eu tento ser bem abrangente nos meus assuntos para poder então contentar e de acordo com a necessidade aí da maioria das pessoas, tá bom? E hoje um beijo pro Texas, olha só. Olha, oi Sil, tudo bem? Aí, Fábio Carvalho, aí tem homem também, né? No meio de 20 mulheres que aparecem aqui, né? Aparece um homem. É sempre assim, né? Eu já tô acostumada. Bom, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. Eu sempre digo que eu sou uma nutricionista de qualidade de vida, de saúde, de prevenção de doença, né? A diferença entre o nutricionista e o médico é justamente essa. A gente previne doença, o médico trata a doença. Então, por conta disso, eu até fiz questão de fazer essa live hoje, até porque eu soube de alguns estudos recentes que acabaram saindo nesse sentido, e também porque eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho visto também nas redes sociais e tudo mais, né? Então eu quis passar um pouquinho dessas informações hoje para vocês, e esse propósito. A live então, ela se destina ao tema de pequenas mudanças, grandes respostas no emagrecimento. Por que eu decidi fazer isso? Além do que eu acabei de falar para vocês, é porque a situação com relação à obesidade, ao sobrepeso, aqui no Brasil, vou me deter mais no Brasil, né? Realmente é uma coisa que assusta muito nós como profissionais da saúde. A gente sabe que o sobrepeso está em torno de 55%, isso é o dado do Ministério da Saúde em 2018. Então vocês imaginam, mais da metade da população hoje tem sobrepeso e aproximadamente 20% tem já obesidade. A classificação entre sobrepeso e obesidade hoje se destina ao índice de massa corpórea, que é o IMC, que é o peso em relação à altura. Então eu pego o peso e divido pela altura ao quadrado. E aí eu vou saber que de 20 a 25, de 25 a 30, desculpa, eu tô dentro de um peso eutrófico, né? Acima disso eu já vou ter sobrepeso. E acima de 30 eu vou ter a obesidade, que eu tenho grau 1, e acima de 40 tenho grau 2, acima de 35, e acima de 40 eu tenho obesidade mórbida. Então, o que eu acho como profissional, e que a gente já sabe, que só você avaliar uma pessoa pelo IMC e dizer para ela que ela é obesa ou sobrepeso também é uma coisa meia furada, porque a pessoa pode pesar muito de músculo,
né? E pouco de gordura. Então, o sobrepeso e obesidade, a gente também tem que analisar junto com o percentual de gordura. Por isso até que eu falei para vocês hoje que a gente tem esse serviço aqui na clínica, a gente não faz só o peso, a gente faz hoje, ou faz dobras cutâneas, mas hoje eu tenho uma máquina que é uma bioimpedância, que a gente faz uma avaliação do peso corporal, e aí a cintura para saber se em circunferência de cintura, para saber se o paciente realmente tem uma obesidade ou um sobrepeso. Se o peso excessivo dele é de gordura corporal. É esse que é o perigo. E quanto maior peso, maior circunferência de cintura, maior quantidade de gordura nessa região central do abdômen, pior, porque apresenta o maior risco para a gente ter doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, entre outras doenças crônicas não degenerativas, né? Porque essa gordura ela produz substâncias inflamatórias que vão ocasionar várias desordens no nosso organismo, várias desordens metabólicas, né? Então, esses dados são muito alarmantes. E essa condição que nós temos hoje do povo, parece que quanto mais você quer reduzir peso, quanto mais você quer emagrecer, mais a gente se afasta. Quanto mais a indústria hoje oferece produtos mais saudáveis, que tem essa intenção de ir de encontro ao que a população está querendo, está buscando, mas nem sempre está fazendo, a gente vê que assim, as pessoas entre ainda o saber e o fazer tem uma distância muito grande. E é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês hoje. Por que será, né? Se todo mundo quer emagrecer, se a indústria está aí para poder nos oferecer, às vezes, produtos mais práticos e mais saudáveis, por que a gente ainda está nesses números tão alarmantes com relação a sobrepeso e obesidade? Né? Será que é a condição de viver nesses centros grandes e estar cada vez mais estressado e usar a alimentação como um meio de canalizar, de administração do estresse, modular a ansiedade? Será que eu vou fazer as escolhas erradas porque eu estou estressado, eu estou mais ansioso, então já que eu preciso comer para poder fazer com que minha ansiedade, meu estresse se controle, pelo menos naquele momento? Então, essa questão de falta de tempo, de todo mundo achar que não dá tempo de nada, porque eu não tenho tempo para comer, ou como qualquer coisa, então as pessoas não se nutrem, elas matam fome, na verdade. Então, tem várias possibilidades que a gente vai tentando buscar, às vezes, do paciente para saber o porquê que a gente não consegue, de fato, ter redução desses níveis. O Ministério da Saúde também falou que assim, ele viu dentro das estatísticas, né, ele também nos diz, nessa mesma estatística, que os números até pararam um pouquinho de crescer, né, que eles meio que estabilizaram, né, desse ano para cá, em virtude até que eles viram que as pessoas estão se mexendo mais, estão buscando mais irem à academia, fazer mais exercícios ou caminhar nos parques, e que houve uma redução das bebidas açucaradas, dos sucos, mas isso ainda é muito pouco, né? Estabilizar o sobrepeso e a obesidade ainda é pouco para aquilo que a gente precisa. E o que me assusta bastante é que a faixa etária que mais subiu essa estatística em termos numéricas de obesidade e sobrepeso foram os adolescentes. 110% dos adolescentes nossos hoje estão com mais peso, mais gordura, vamos dizer assim, do que de 2007 a 2017, nesses 10 anos. E estão caminhando cada vez mais, a gente vê aí comendo cada vez mais errado os adolescentes, comendo mais na rua, mais fast food, mais tranqueira, mais guloseima, mais bebida alcoólica, mais refrigerante. E tudo isso vai levar ao quê? A uma população cada vez mais doente. Então, por isso que eu tô aqui hoje para falar do que, gente? Algumas mudanças que a gente pode estar implementando no nosso dia a dia, que são viáveis, possíveis e fáceis de vocês fazerem e que pode, de repente, ajudar de alguma maneira a gente controlar mais a fome, a fazer melhores escolhas na nossa alimentação do dia a dia. Porque, além do estresse, dessa questão de as pessoas estarem buscando a comida para modular a ansiedade, a irritabilidade, enfim, o
descontentamento, vamos dizer assim, né, com as questões do dia a dia, as tristezas, enfim, tudo mais, o que eu vejo é que às vezes as pessoas se colocam em dietas extremamente restritivas ou exigentes demais, vão atrás de um, de outro, porque reduziu peso, porque o tal emagreceu, ou vão atrás de coisas mirabolantes e às vezes não conseguem fazer, ou não conseguem fazer por muito tempo, e acabam se frustrando, aí acaba se entristecendo, achando que é o pior dos moicanos. Né? Por que só comigo? Por que eu não consigo emagrecer? Porque talvez naquele momento aquela não é a sua dieta. Por isso que nós, como nutricionistas funcionais, a gente prega e acredita numa dieta personalizada. Porque cada um é cada um. E a dieta certa é aquela que você consegue fazer nesse momento. Né? Então as pessoas vão atrás de dieta dos outros, que não é a dela, acaba não fazendo, acaba não dando resultado e acaba entrando então nesse ciclo vicioso. Cada vez fazendo escolhas erradas, aumentando mais o peso e se achando cada vez mais impotente. Né? Essa é a verdade. E cada vez mais doente. Tá? Então, o que eu quero colocar para vocês, eu selecionei aqui, gente. Até uma seguidora falou: doutora, a senhora fez aquele post, né, falando sobre o ciclo vicioso, de quanto mais gordura abdominal, maior resistência insulínica, maior insulina, maior glicemia, mais fome, daí eu como mais carboidrato ou mais coisas erradas, aí aumento mais peso e é um ciclo vicioso. Então, pois é, como é que eu quebro esse ciclo? Começando a mudar comportamento. A base, comportamento que eu digo, a nível de estilo de vida. A se relacionar diferente com os alimentos, a se relacionar diferente no seu dia a dia, com você mesmo, né? A pensar que as suas mudanças, ou as mudanças que são possíveis de você fazer, são mudanças que devem ser feitas e não devem ser voltadas para trás. Por isso que nem que você não conseguir dar grandes passos, que dê pequenos, mas que vá agregando cada vez mais. É esse meu objetivo aqui hoje. Então eu selecionei 12 dicas para vocês. A primeira dica é pensar positivo. É pensar que você é capaz. Não é só o vizinho que é capaz. É pensar que você tem poder, que você tem força e que o nosso cérebro é que comanda todo o nosso corpo. Então, quando a gente pensa isso, a gente já está um passo à frente daquilo que a gente quer chegar. Né? Não é já entrar numa guerra derrotado. Então, em qualquer idade que você esteja, se você está querendo emagrecer, mudar a sua rotina, pense que você vai conseguir, né? Que você pode, que você é capaz. Qual é o segundo passo que eu vou dizer para vocês? É se planejar, é ter organização. A pessoa que não tem planejamento e organização na vida, ela nunca vai atingir uma meta, em qualquer aspecto. Então, planejamento e organização. Eu quero me propor a ir à academia, então eu tenho que me planejar. Se eu tenho que estar pronta às 8 horas para trabalhar, eu tenho que fazer academia, acordar tal hora, para fazer academia tal hora, para estar pronta a tal hora. Se eu posso fazer à noite, então eu tenho que me programar de sair do emprego tal hora, de fazer, entendeu? Por quê? Porque planejamento faz com que a gente consiga atingir aquilo que a gente quer. Isso também a nível de alimentação. Porque ainda mais a mulher que hoje trabalha fora e tem 1001 coisas para fazer e responsabilidades e cada vez mais, ela tem que planejar. Geralmente essa parte de compras de casa, do que fazer, a responsabilidade também é dela, geralmente. Então destine um dia da sua semana, um tempo, para comprar suas coisas, para poder saber o que você vai comer dia a dia, para levar seus lanchinhos intermediários, para saber o que você vai fazer de almoço, de jantar, para montar suas lancheiras. Para poder ter no seu trabalho, para poder ter na sua bolsa algo que seja nutritivo, saudável, adequado para você. Por quê? Eu digo, quem não tem cão, casa com gato. Ou seja, eu não quero que vocês matam fome. Né? Então, bom, já que não tem nada, eu tô com fome, eu vou abrir esse pacote de bolacha.
Não, eu me organizei, eu vou trazer aqui a fruta todo dia, eu vou trazer as sementes, eu já dei várias opções para vocês de lanchinhos intermediários, né? Oi, Elisa, tudo bem? Olha, eu vou falar bastante aqui, mas eu vou responder a todos vocês, viu, lindas? Que estão entrando aqui, olha quanta gente, hein? Ó, que bacana. Dalva, então se organizem para vocês terem no dia a dia as coisas que vocês precisam. Eu sempre falo, ó, sexta-feira eu já fui, amanhã é dia que eu vou no mercado, vou na feira, enfim, eu me organizo, ponho as coisas que eu tenho que fazer pré-preparo, já ponho no congelador, já congelo, já bato, faz o molho, faz o feijão, e assim, porque no dia a dia, se vocês não tiverem essa praticidade, dê a live de congelamento, para quê? Para que vocês saibam como congelar, que é uma mão na roda. Então aí vocês vão se organizando e vão fazendo. Por isso que eu passo as receitas, todas as receitas fáceis, para vocês terem planejamento e organização. E aí vocês vão saber dia a dia o que vocês vão introduzir dia a dia na refeição de vocês. Aí eu tenho isso organizado. Aí vocês não têm desculpa para fugir daquele contexto da alimentação saudável. Quanto mais certo vocês comerem, menos compulsão, muda a palatividade, vocês vão ver como é bacana. Em 3 semanas, os vários estudos já demonstram que a gente muda o nosso paladar para o doce, para o salgado e fica mais nutritivo, com muito mais nutriente nas células. Meu cérebro pede doce todo dia, é muito torturante. Mas por quê? Porque a Cristina Justo está falando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Tenho aprendido mais quanto mais açúcar vocês comerem, vocês vão querer mais açúcar, porque o açúcar é viciante. Assim como os alimentos industrializados, que tem muito sal, muita gordura, o trigo, enfim, todos esses alimentos viciam. Eles aumentam estimulam uma região do nosso cérebro de recompensa. Então, por isso que quando você está triste ou alegre demais, você vai querer comer. Por quê? Porque você quer melhorar a ansiedade, quer dar para o seu cérebro essa sinalização de recompensa, já que eu vou comer. E quanto mais vocês comem errado, mais errado vocês vão comer. E o inverso também acontece. Quanto melhor vocês comerem, vocês vão ver que não tem mais compulsão. Quantos pacientes... Gente, eu tenho 30 anos de clínica. Graças a Deus. E quantos pacientes passaram comigo que eram viciados com chocolate, que eram viciados com açúcar, com doce, que não ficavam sem e passaram a vida sem lembrar depois disso. Não estou dizendo para ser neurótico. Vão comer de vez em quando, mas não com a quantidade, com a frequência que comiam. O problema não é o eventual, o problema é o todo dia, né? Lembra que eu falei do positivo, do pensar positivo? É isso. Né? Então eu vou pensar positivo. E se eu tenho vontade do doce, por que não um chocolate amargo de vez em quando? Por que não fazer um muffins mais salgado, mais doce, mais saudável? Né? E assim por diante. Qual é o terceiro ponto, gente? Que eu tenho que chegar nos 12, hein? O terceiro ponto hoje usa-se uma terminologia que eu já falo de uma outra maneira, mas nada mais é do que a gente acompanhar o nosso ciclo circadiano e a gente ter ritmo. Hoje a gente dá o nome de crononutrição, né? A crononutrição é porque ela rege o quê? Nosso corpo, ele precisa ter horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para fazer exercício. Cada alimento que eu coloco em determinado horário do dia, ele deveria ter uma função exata, de acordo com o horário do dia. Ao acordar, eu preciso de alimentos que vão me dar energia, que vão me dar disposição. Então eu preciso de nutrientes para isso. Na hora do almoço, eu vou ter alimentos que mais difícil de digestão. Eu estou num horário apropriado para isso, onde o meu organismo, o trato gastrointestinal, vai digerir melhor. À noite, são alimentos que já vão me dar menos trabalho para digerir, que vão favorecer mais um sono de qualidade. Então eu vou comer menos, porque aí eu armazeno mais, vou comer devagar, que é outra coisa que eu já vou falar para vocês. Então, cada horário do dia, eu tenho que ter alimentos corretos. E eu tenho que saber, e o meu corpo tem que ter essa sinalização de acordei, eu vou comer. Dormir, eu vou dormir, porque senão eu vou começar a acordar de noite para comer, eu atrapalho todo o ritmo biológico.
Durante o dia, a gente fabrica substâncias que nos dão energia, os hormônios, para poder fazer esse enfrentamento, as nossas atividades, o exercício físico, o nosso cérebro funcionar. A gente lesiona, quebra muitas células, a gente destrói por causa do uso durante o dia. À noite, a gente tem que dormir e ter um sono reparador para poder recuperar, para poder regenerar tudo aquilo que a gente estragou durante o dia. Então, quem come errado, às vezes não come tão direitinho durante o dia e exagera à noite, já vai distorcer tudo isso. Quem acorda para comer à noite é outro problema. Quem come tarde demais e come errado é outro problema. Quem acorda de manhã e fica um tempão sem comer também é outro problema. Agora, a não ser que eu estou montando uma estratégia de um jejum intermitente, mas isso com um direcionamento, com uma intenção, estou ciclando a dieta, aí é diferente, tá? Mas vocês fazerem de conta própria, aí faz tudo errado. Tem gente que vai um dia almoça ao meio-dia, outro dia não almoça, outro dia almoça às 3 da tarde. Um dia vai dormir 2 da manhã, outro dia vai dormir às 11, outro dia vai dormir não sei que hora, tem sono à tarde. Quer dizer, uma bagunça geral. Tanto é que quando vocês fazem no fim de semana horários muito diferentes do dia da semana, segunda-feira vocês estão acordando um bagaço. Isso acontece muito também com as crianças e adolescentes. Por quê? Porque sábado e domingo saiu do ritmo. Então, para emagrecer, eu preciso ter ritmo, eu preciso ter horários. Não estou falando de ser nada tão radical nem militar, mas tem que ter mais ou menos um horário. Aí vocês vão ver que o corpo fica mais apto para cada circunstância que eu vou colocar para ele. Na hora de comer, na hora de dormir, na hora de fazer exercício e assim por diante. Então, criem ritmos, até para funcionar o intestino. Precisa ter hora para isso acontecer. Aí vocês vão ver que o corpo responde de uma melhor forma para cada coisa que nós vamos fazer durante o dia, tá? Então, crononutrição é uma terminologia nova que vão ajudar muito vocês a emagrecer. Agora, quem faz tudo errado, não tem hora, não dá, lógico que dá, se planeje e se organize, tá? Milagre também não tem, né? Eu já falo isso muito pro paciente. Qual é outra coisa que eu vou explicar para vocês com relação a outra dica, né? A outra dica que eu quero passar para vocês é a questão de a gente primeiro, a ordem que vocês vão comer. Então assim, primeiro eu vou ter que incentivar muito a questão de comer mais vegetais, legumes e frutas. Então eu preciso de 5 porções de vegetais diferentes ao longo do dia, para ter riqueza de vitaminas, minerais, fitoquímicos, que dão aquela coloração para os alimentos, que são excelentes antioxidantes, anticancerígenos, anti-inflamatórios. Eu preciso ter fibra, então tudo isso eu preciso, e para mim poder contemplar essa necessidade, para minha saúde, para o processo de emagrecimento, eu preciso ter 5 porções, né, de vegetais e legumes. Quando eu falo vegetais crus, eu estou falando de um prato de sobremesa. Em média, quando eu estou falando de legumes ou verduras cozidos, eu estou falando de um pires de chá. Isso dá uma média de porção para vocês, tá? 5 diferentes ao longo do dia e vão trocando ao longo da semana. E pelo menos 3 porções de frutas ao dia também diferentes. Que quando eu vou falar de unidade é uma maçã, uma banana, ou meio mamão, ou 2 a 3 colheres de abacate. Isso é uma porção de fruta. Ou 6, 8 morangos, é mais ou menos isso. Vou tomar água. E isso sempre eu tenho que incentivar, porque isso vai dar saciedade, por isso vai dar todas as vitaminas, minerais, fibras, como eu acabei de falar isso para vocês, tá? Quando eu vou compor o meu almoço, o meu jantar, alguns estudos têm demonstrado o seguinte: para mim melhorar minha saciedade e evitar pico glicêmico, e aumentar uma coisa chamada GLP-1, né, que é um hormônio secretado pelo intestino, que tem diversas funções no nosso organismo. Uma delas é proporcionar saciedade. Eu vou fazer o seguinte: eu vou comer primeiro a salada, olhem, guardem bem isso que eu vou falar. A salada crua, colorida, vou temperar vou falar o azeite e vou falar o porquê desse azeite. Ou limão ou vinagre de maçã, se possível vou reduzir o máximo o sal, ou não coloco. Aí eu vou colocar a proteína, que é o frango, peixe, ou a carne ou o ovo, e vou colocar a verdura ou legume. Aí eu vou deixar por último para comer
isolado e um pouquinho depois, se possível eu posso esperar até 15 minutos, quem pode, para o carboidrato. Quando eu como o carboidrato por último, gente, eu vou baixar o índice glicêmico desse carboidrato, porque vai estar chegando em primeiro lugar todas essas fibras, todas essas vitaminas, minerais, vai chegar a primeira proteína e tudo isso demora mais para ser digerido. Então, quando entra o carboidrato, ele vai ser o último a ser digerido, porque se eu ponho logo, no primeiro momento da minha refeição, o carboidrato, eu já vou subir muito a glicemia, ele vai digerir mais rápido. Quando eu ponho ele por último, ainda espero mais um pouquinho para comer, eu vou melhorar índices glicêmicos. Então, quem tem diabetes, quem tem resistência insulínica, quem quer emagrecer, quem quer ter mais saciedade com menos comida, vai comer nessa ordem. Primeiro a salada crua, depois eu vou comer a proteína, o legume e a verdura com essa proteína e vou distanciar o carboidrato. Seja o arroz, seja a batata doce, seja a mandioca, seja a abóbora, seja a quinoa, seja o milho, tudo isso é carboidrato. Então eu vou distanciar, tá bom? Isso é uma outra dica que eu tô passando para vocês. Qual é uma outra dica? Aí eu já tô com 1, 2, 3, 4. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é mastigação. Já faz tempo que a gente sabe disso e os estudos mais recentes, eles também têm demonstrado que quando a gente come devagar, a gente come menos. Então, eu não vou falar para vocês darem 30 mastigadas como foi feito no estudo. Então, põe o alimento na boca e mastiga 30 vezes para engolir. Eu vou falar para vocês descansarem em talheres. Então, põe a comida na boca. Então, supondo que eu tenho aqui o meu talher, que é o garfo e a faca. Eu vou pegar, cortar pequenininho, vou pôr na boca, vou comer, vou mastigar, mastigar, mastigar. Descanso o talher na mesa. Depois que eu dei várias mastigadas, que ele tá bem partido, eu vou engolir. E aí eu vou pegar outra vez o talher para poder me servir e continuar a refeição. Então, quem come devagar, come menos. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas comem vendo celular, comem vendo computador, nem estão prestando atenção no que estão comendo, comem rápido e ainda, o pior, comem bebendo. Quando eu como bebendo, eu engulo o alimento, eu não mastigo. Então, o que acontece? Eu vou entregar para o meu estômago aquele alimento mal digerido, já vou ter uma sobrecarga digestiva. E vou comer muito mais e vou ter uma fome muito mais rápido do que se eu fizesse o que eu estou ensinando para vocês. Então, comam devagar, mastigam bem os alimentos. Pensem que essa hora de alimentação, vocês estão nutrindo o corpo de vocês. E ninguém pode fazer isso por vocês, senão vocês mesmas. Enfim, gente, é alimento, é nutriente. Eu não vivo sem comer, mas eu não vivo para comer. Então, quando eu penso dessa forma, eu vou colocar no prato e vou pensar que aquele alimento vai fazer bem para o meu organismo, eu vejo aquele colorido todo, eu vou potencializar ainda mais os benefícios desse alimento, né, no meu corpo. E vou começar a sentir mais paladar por eles. Mais gosto. Quando eu sinto paladar com o alimento? Quando ele está na minha boca. A partir do momento que eu engolir, eu não vou ter mais nenhum gosto. Ou eu vou fazer bem ou eu vou fazer mal. Depende das minhas escolhas. Então, gente, mastigação. Outra dica importante, como eu acabei de falar, é a hidratação. Ela é fundamental para o processo de emagrecimento. Eu já expliquei algumas vezes e vou repetir. Vejam bem, quando a gente oxida a gordura, então eu quebro a gordura e oxido ela para produzir energia, isso acontece dentro do processo de emagrecimento, tá? A oxidação do tecido, das células de gordura, eu vou liberar para minha circulação muitas toxinas, porque as toxinas que nós ingerimos ou inalamos, elas vão ficar impregnadas ou ficam grudadas no tecido adiposo. A partir do momento que há oxidação, eu vou lançar a mão disso. Então eu preciso ter muita hidratação para fazer o que? Uma eliminação mais potente dessas toxinas, ou através da urina, ou através das fezes, ou através da transpiração. Então a hidratação, gente, é o primeiro passo para o emagrecimento.
ele tem que estar inserido dentro dessas dicas que eu estou dando para você. E é algo fácil para vocês fazerem. Ponham no celular alarme. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa é tomar água em jejum. Limão dá trabalho, porque tudo dá trabalho, né? Para vocês, a grande parte das pessoas vê trabalho em tudo. Não vê trabalho em ficar rasgando o saquinho. Agora, vê trabalho em pingar a gotinha de limão na água, vê trabalho em se cuidar. Um dia que para, porque ficar doente, aí sim que vai ser o trabalho, né? Mas enfim, o que eu quero falar para vocês, o que eu quero compartilhar são todos os conhecimentos e dicas fáceis e que vão dar resultado. Hidratação, gente, é água pura, que é insubstituível. A gente põe uma média de 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal. Essa é uma média boa de hidratação. Posso tomar chás, posso tomar água com limão, água com gengibre, ok, mas é água, tá? É isso que eu quero que vocês coloquem. E nunca durante a refeição, ou meia hora antes ou uma hora depois. Pra quê? Pra poder mastigar bem o alimento, não engolir e não atrapalhar o processo digestivo. Tá claro isso para vocês? Outra dica importante que é fácil todo mundo fazer. Até agora eu não tô falando de nada que vai dar custo para vocês. E todas essas dicas são coisas que vocês podem implementar já, hoje, agora. E vocês vão começar a ver a mudança que vai ocorrer. Bom, outra coisa facílima de fazer, eu falei sobre o azeite. Quando eu fui no congresso, quem me acompanha, eu tinha falado já sobre esse estudo que foi lá demonstrado, que foi apresentado, que se você consumir meia colher de sobremesa, de sopa, meia colher de sopa de azeite extra virgem orgânico no almoço e no jantar, meia colher em cada uma das refeições, a gente vai reduzir o índice glicêmico e vai dar mais saciedade, porque a gordura ela demora para ser digerida. Então ela vai fazer tudo aquilo que eu estou comendo também vai demorar para ser digerido. Eu vou retardar o esvaziamento gástrico que a gente chama. Então eu vou metabolizar, digerir mais lentamente. Então, gente, quem pode, vamos lá, comprar o azeite extra virgem, tá? O orgânico, o estudo foi feito com orgânico, mas se eu não posso orgânico de pronto, eu vou comprar um outro, né? Então, isso é interessante a gente fazer, tá? E é facinho de vocês fazerem. Deixa eu correr aqui, né? Tem muita gente aqui. A Fátima tá perguntando, como é e nós desses hormônios que não entende, como? Não entendi. A gente tem os hormônios da fome e da saciedade. O da fome é a grelina, né? E da saciedade a leptina. Então, quando eu não precisa decorar os nomes dos hormônios. Na verdade, não é bem isso que eu tô querendo, não é? Isso tem que deixar pra gente, a parte técnica. Quando eu faço as lives, eu busco também usar uma linguagem para a maioria das pessoas entenderem. E quem me segue são pessoas leigas. É população de uma forma geral. É isso que eu quero. Eu não vou querer dar aula para nutricionista. Não é bem isso que eu quero. Eu quero falar com vocês como eu estou falando para o meu paciente aqui. Eu quero que vocês tenham um entendimento. O que basta, Fátima, é você entender que a gente precisa ter ritmo, acompanhar um ciclo circadiano, ter horário para comer, horário para dormir, porque daí você regula todo o seu eixo hormonal. E com certeza esses hormônios da fome e da saciedade. O paciente, quando é obeso, ele tem resistência não só à insulina, mas também à leptina, que é o hormônio da saciedade. Por isso que ele não tem saciedade nunca. Entendeu? Bom, esse é um caso mais técnico, ok? Vamos lá. Então, gente, o azeite é uma outra grande dica. Além disso, já foi mais do que comprovado, mas eu quero passar isso para vocês, que alguns adoçantes geram fome, geram mais fome. Então, quando eu consumo aspartame, quando eu consumo a sacarina, eles vão fazer com que o meu corpo busque mais carboidrato. O paladar doce vem na minha boca, meu corpo espera por carboidrato e não chega. Então, ele vai me falar, opa, vamos lá, vamos comer mais carboidrato porque você me enganou. Você falou que ia comer e não comeu. Então, geram mais fome. Além do que, não são substâncias legais para o nosso corpo. São mais tóxicas, são mais nocivas. Então,
o que que eu falo e oriento? Ou não consuma nada, mas ou acostume tomar as bebidas sem adoçar, ou então o que foi demonstrado com o xilitol e eritritol, que quando o uso deles, eles aumentam um pouquinho aquele GLP-1, que é um hormônio de saciedade. Então, dos adoçantes, caso vocês optem por usar algum, ou tenham que usar algum, xilitol e o eritritol mostraram esse efeito também na saciedade, coisa que os demais não têm, muito pelo contrário, eles vão gerar mais fome, tá? Então, cuidado com esse uso abusivo de adoçante. Tem paciente que espreme aquele adoçante de gotinha e vira e faz espirra, não sabe nem gotinha, nem conta mais gota. Então, esse é um paciente que vai gerar fome de carboidrato o tempo inteiro. E não vai adiantar nada ele estar usando aquele adoçante, tá? Ele não está contribuindo em nada a nível de saúde e de saciedade, de economia calórica. Agora, foi bronca mesmo. Roseli Duran. Foi bronca mesmo. Opa, por que bronca, Roseli? Não entendi. É a minha maneira de falar. Às vezes eu escuto a live, né? E eu falo, meu Deus, eu falei muito intensa. Às vezes eu sou muito intensa para falar. É que eu quero tanto, sabe, bem, eu quero tanto que as pessoas mudem e acreditem no poder da nutrição, nas mudanças, nas escolhas boas para a vida, que às vezes assim eu coloco muita emoção naquilo que eu falo, né? E eu faço tudo isso com muito amor, e às vezes eu vejo que eu me excedo, às vezes, né? Às vezes tem umas pessoas que falam assim, eu não vou na doutora Roseli, ela é muito brava. Só pareço brava, viu, gente? Mas não sou, tá? Mas é a minha maneira de ser, de falar, italiana, falar alto, falo grosso, enfim, tenho uma voz forte, né? E é assim que eu sei ser. Mas eu tento, né, às vezes me corrigir, porque nem sempre é legal. Doutora, posso tomar em jejum limão com creatina? Pode tomar água em jejum, não tem problema nenhum. A creatina, ela gera energia, tem várias ações aí, né? Principalmente a creatina, ela é fonte de energia. Então, às vezes a gente dá ela de manhã, ou dá no pré-treino, enfim. É bacana também, o pós-treino, para poder recompor as energias, é bacana. Pode tomar. Aí é tudo uma questão de avaliação, né? De saber, tá, Ilka? Aí vamos ver se a gente tem mais aqui para mim continuar. Rosimar, boa noite. Roseli Duran é uma paciente queridíssima e amiga minha. Elaine Ferreira, boa noite. A Maristela Conrado, como doce me dá muito sono. Então, o doce, deixa eu falar então, o que a Maristela falou, é legal, bem oportuno. Quando a gente come açúcar, a gente fica mais letárgica, fica mais mole, dá aquela queda na energia da gente. Por quê? Porque o açúcar, ele tem índice glicêmico alto. Os doces, de uma maneira geral, têm alta concentração de açúcar. Então vão elevar a glicemia rapidamente, eleva a insulina rapidamente e pode ter o rebote disso. Sobe e desce rápido, porque eu libero a insulina para poder nivelar a glicemia e vou cair essa glicemia muito rápida. E nessa queda eu vou ter mais compulsão por doce e vou ter essa queda de energia. Então dá esse efeito down, efeito rebote que a gente chama, tá? Então realmente é ruim demais. Por isso que o doce deve ser evitado. Quando você come um carboidrato de baixo índice glicêmico, que faz o oposto, uma digestão mais lenta, mais devagar, você tem uma modulação nos níveis glicêmicos e não tem esse rebote. Você vai ter energia por um tempo prolongado sem ter esse rebote que o açúcar comum dá. E não é só o açúcar refinado, tá, gente? É o demerara, é o mascavo, açúcar, né? Esses açúcares todos vão dar. Então, é orgânico, sei lá, o que tem menos índice glicêmico é o açúcar de coco. Vai ter um pouco menos, né, dessa velocidade de digestão, tá bom? E como eu falei para vocês, agora a opção do eritritol e xilitol. Se for optar por um adoçante, também a gente pode fazer o stevia, que não demonstrou efeito sobre a questão de aumentar a vontade do carboidrato. O estudo foi com a sacarina e o aspartame, tá, gente? Bom, outra coisa legal que vocês têm que colocar aí na prática pra gente conseguir melhorar a saciedade e... tô mexendo com você. Danada, né? A Roseli tá me falando aqui. Patrícia, queria muito poder me consultar com a doutora. Patrícia, eu tô aqui, ó, à espera de todos que queiram vir aqui, possam vir aqui, né?
Num copo de suco, quantas gotas de adoçante? Ó, primeiro que eu nem dou suco. Você vai comer a fruta, né? Tá em dieta de emagrecimento, tá querendo ter saúde, o suco já tá descartado. A gente dá água com limão, água com gengibre. E até porque agora eu vou falar sobre as fibras. As fibras na alimentação são interessantíssimas e super fundamentais porque elas são pré-bióticas. Além delas proporcionarem saciedades, elas vão ser alimentos de bactérias boas. E vocês sabem o quanto é importante a gente ter uma microbiota saudável para poder ter um processo de emagrecimento também saudável. As nossas bactérias têm que estar em uma diversidade interessante, em quantidades interessantes, adequadas, para a gente poder digerir legal aquilo que a gente come, a gente produzir hormônios, produzir serotonina, melhorar sono, melhorar a energia, melhorar a disposição, melhorar a imunidade. Então, todo o nosso intestino e toda a microbiota intestinal está ligada com todo o mecanismo orgânico. Tanto é que o curso que eu fiz só começou e agora a gente vai estudar órgão por órgão a ligação que ele vai ter com o nosso intestino. Então as fibras na alimentação são os pré-bióticos. Então eu vou incentivar a comer as verduras, os legumes, as frutas, como eu acabei de falar para vocês. Além disso, cereais. Então o farelo de aveia tem beta-glucana, que é excelente para melhorar a nossa imunidade, né? Nivelar os níveis glicêmicos. Então eu ponho aveia, ponho a quinoa em flocos, ponho amaranto. Onde eu tenho pré-biótico também na batata doce, na mandioca, no inhame, né? O aspargo, a alcachofra, a cebola, o alho. Eu vou melhorar muito, né? Todos esses pré-bióticos são os alimentos que mais têm pré-bióticos, que amido resistente, a biomassa de banana verde, que é excelente também, é fácil de vocês fazerem em casa, né? Então dá para vocês fazerem os cogumelos de uma forma geral, a própria banana, eu coloco a goma agar às vezes, então tudo isso precisa ser incentivado e precisa estar nas refeições, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no jantar, ou até nos lanches intermediários. Eu preciso ter esses pré-bióticos. O kefir também tem grandes quantidades, né, de probióticos. Quem gosta do kefir é uma grande oportunidade de ter os probióticos. Agora, pré-bióticos são esses que eu falei, que são encontrados nos cereais, nesses tubérculos, né, nas frutas, nas cascas das frutas, nos vegetais. É isso que eu preciso, tá? Tem a Lourdes me perguntando aqui, Lourdes, doutora, sobre o açúcar mascavo, eu consumo. O açúcar mascavo, ele tem mais riqueza de minerais, melhor do que o refinado. Só que é um açúcar com índice glicêmico alto, que vai aumentar rapidamente sua glicose e sua insulina. Se você está em processo de emagrecimento, eu não usaria nem o mascavo, tá? Não prescrevo mascavo, tá? Se for com esse intuito. Aqui. Oi, Tia Nadir, tudo bem? Maristela, meia resposta aqui. Arlene, quem tem gastrite pode usar cúrcuma? Deve usar cúrcuma, embora não seja ainda aqui da live, não é assunto para live, mas a cúrcuma, ela é um excelente anti-inflamatório e vai auxiliar muito a gastrite, que é um processo inflamatório. Além disso, gente, de todas essas fibras que tem que estar em todas as refeições, né? A gente também usa, para melhorar a saciedade, as proteínas. Então, as proteínas, de uma forma geral, por isso que às vezes eu falo para vocês, olha, o frango, o peixe, a carne, os ovos precisa estar presente, os grãos também precisam estar presente, mas também os suplementos proteicos. O whey protein, ele não é só usado hoje para o praticante de atividade física. Ele é uma proteína do soro do leite que já está hidrolisada, já está pré-digerida. Para quem tem alergia, eu uso bastante. Quem tem alergia ou intolerância ou inflamação com a proteína do leite, que eu já nem dou para ninguém o leite de vaca, né? Para grande parte das pessoas já tem um problema com relação à caseína e tudo mais, as proteínas do leite. Então, o whey protein, que pode ser também vegano, que é da ervilha e do arroz, que pode ser de carne, hoje a gente tem wheys de carne, é uma proteína que já está previamente digerida e proporciona saciedade. Os estudos já demonstram bem isso. Né, os aminoácidos, como eu também posto bastante para vocês, que a gente tem várias opções hoje de mercado de aminoácidos
aminoácidos, quer dizer, a menor partícula de uma proteína, que vão proporcionar para a gente saciedade, porque eles vão fazer síntese de hormônios que modulam nossa saciedade, nossa fome, controlam melhor isso, a questão emocional, de ansiedade, porque grande parte das pessoas, como eu disse no início, comem por ansiedade, por isso que essas compulsões, as escolhas erradas. Então, se realmente a gente identificar essa causa, eu preciso também olhar com os olhos para isso e saber como corrigir a ansiedade, né? Já que as escolhas erradas são por conta disso. Então, quando a gente analisa, se analisem, se vocês não puderem ir no profissional, por que eu estou comendo? Será que eu estou com fome real ou fome emocional? Então aí, se é fome emocional, não adianta eu comer e comer coisa errada, porque eu vou piorar essa emoção minha, eu vou ter um sentimento de culpa e vou cada vez mais me sentir impotente e vou chegar cada vez menos no resultado que eu quero, eu vou ficar cada vez mais distante desse resultado. Então, aí eu vou ter que corrigir a minha parte emocional. O que eu faço então, doutora, para mim poder controlar a minha emoção? Andem, se movimentem, dancem, vão para academia, para quem não pode, vai andar no parque, vai correr, vai andar de bicicleta, vai dançar, sei lá, se movimentem. Só não podem mais ser sedentário. Não pode, gente. A movimentação é vida. E movimento, o exercício físico já está mais do que demonstrado que ele modula muito o estresse, a ansiedade, vão controlar a fome de vocês. Não é só proporcionar gasto calórico. O exercício físico, ele faz a gente melhorar nossa saúde muscular, saúde óssea, saúde intestinal. Minhas bactérias são diferentes, já vários estudos demonstraram isso em pacientes que fazem exercício e pacientes que não fazem exercícios. E quando eu tenho essa microbiota mais saudável, eu vou controlar mais minha fome, porque eu vou fazer síntese de hormônios que vão regular isso. E o exercício físico vai ajudar muito vocês. Eu coloquei hoje até nos meus stories da manhã, que vocês sabem que eu faço exercício toda manhã. Eu não sei, a mesma coisa que eu não sei ficar sem tomar banho, eu não sei ficar sem fazer exercício. Né? Como eu tenho um ritmo muito acelerado também e fico sentada aqui o dia inteiro, eu me obrigo a fazer, e gosto e adoro fazer exercício. Então 1 hora, 1 hora e meia de manhã, pelo menos eu vou fazer exercício. Sempre diversificando, sempre, porque aquilo é um prazer, é meu horário, vocês vão ver que vocês vão pegar esse ritmo também. Depois que vocês começam no estímulo, que vocês têm o benefício de tudo isso, vocês vão querer nunca mais deixar de lado de fazer o exercício, tá? E o exercício físico, além de controlar o estresse, a ansiedade, fazer vocês comerem menos, aumentar o gasto calórico e dar saúde como um todo para o organismo de vocês, melhorar a imunidade, energia, disposição, ele vai aumentar o tecido gorduroso bege. Nós temos, e vocês que estão querendo emagrecer, tem muito tecido de gordura branco. Quando a gente nasce com tecido de gordura marrom, que é altamente ativo metabolicamente falando, ele gasta energia, o bebê tem muito e está centrado mais aqui, atrás da nuca. Com o passar da idade, esse tecido, ele vai diminuindo, tecido gorduroso marrom. E aí a gente começa a adquirir por escolhas erradas na nossa vida, sedentarismo e enfim, começa a aumentar a gordura, essa gordura branca, que ela produz substâncias inflamatórias, que é tão nociva para a nossa saúde de uma maneira geral, que é isso que a gente está falando hoje aqui. Quando eu faço exercício, eu vou aumentar, vou translocar esse tecido adiposo branco para o bege. E esse tecido bege vai fazer eu ter mais calor, eu vou fazer aumentar minha termogênese, né? Ele é um tecido ativo, o gasto calórico aumenta. Então, quando às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, pessoa que faz exercício, você não tem frio? Não, porque eu tenho muito tecido gorduroso bege. É isso, gente. Não é só porque eu tô na menopausa, não. Eu não tenho mais fogacho de menopausa também. Mas eu tenho muito tecido gorduroso bege, porque faço exercício com regularidade. E vocês vão começar a fazer isso, tá? É isso que eu quero e é isso que eu quero passar para todas vocês. Então, o exercício físico vai modular o estresse, que vai também dar para vocês um sono reparador. Então, todas as dicas que eu acabei de falar para vocês hoje, são essas as mais importantes. São dicas
que vocês podem implementar agora, gente. Começar já. Nenhuma delas vai fazer vocês gastarem nenhum centavo a mais. Então, acreditem em vocês, pensamento positivo, né? Pensem em cada item que eu falei aqui para vocês. Vejam a live novamente, tentem implementar cada mudança delas. Vocês são capazes, todo mundo é capaz, né? Então não pensem que vocês, só comigo, só porque comigo, eu sou infeliz, braço cruzado e chorar não vai adiantar em nada, né? Vamos à luta, que eu sei que vocês vão conseguir ter ótimos resultados e cada uma de vocês depois vai me escrever e me dizer o que tá fazendo e o que melhorou, que eu tenho certeza que vocês vão ter ótimas respostas. A Lene, cúrcuma com água e limão, legal, um shot muito interessante para digestão e anti-inflamação. Vamos lá, vou responder as perguntas agora. A Aline, deixa eu tomar água, gente, hidratação. Saiam sempre com garrafa, tá? E vão fazer exercício sempre com água. Não esqueçam disso que eu tô falando. Aline, Camarão Oficial, o que você acha da kombucha? Excelente, muito boa, né? O chá verde, enfim, eu gosto muito da kombucha. Eu tenho uma live sobre kombucha e kefir, acho que eu fiz. Gosto bastante também. Pode usar, tá? Como pré-biótico, probiótico. A Luzia tá falando, e as farinhas integrais? Tenho comido pão integral. Tá, mesmo sendo farinha integral, não é para abusar, é farinha, né? Eu gosto muito mais que você coma mandioca, batata doce, o inhame, do que eu use coisas farináceos. Porque a metabolização, mesmo sendo integral, vai ser muito mais rápido do que um tubérculo. E um tubérculo, gente, uma raiz, tem muito mais nutriente, magnésio, fibra, potássio, muito mais minerais, muito mais riqueza de nutrientes do que as farinhas, tá? Pães também, gente, vão com calma, né? De vez em quando vão fazer um pão caseiro, né? Com uma farinha integral, uma farinha de amêndoa, uma farinha de aveia, vou colocar linhaça, vou colocar sementes, ok. Mas não é para abusar porque é pão integral, achar que dá para comer 2, 3 fatias por dia, porque não dá, e nem todo dia, tá? Luísa, olá, hein? Não muito pão, mais tubérculo. Marlene, qual o melhor horário para tomar kefir e glutamina? A glutamina e o kefir eu gosto mais de dar pela manhã, tá? Principalmente a glutamina. A glutamina à noite, ela pode atrapalhar o sono, pode dar um efeito que a gente chama glutamatérgico e atrapalhar seu sono, tá, Marlene? Kefir até de manhã eu acho legal, ou então até nos lanches intermediários, mas eu gosto de dar ele meio isolado de comida, né? Não muito perto de almoço, não muito perto de jantar, ele fica mais, porque ele digere mais facilmente, para não combinar com muito alimento que é de difícil digestão. A Lourdes está falando, obrigada doutora, a senhora é demais, muito obrigada a vocês pela audiência de sempre. A Cilei, oi, cheguei Suzuki, um beijo, adorei o look, branco e preto, hoje eu tô de corintiana, homenagem ao meu neto, né, adoro todos eles, mas eu sei que em especial tem um corintiano super roxo aí, que é o Marco Antônio, né, ele e o pai, então eu tô de corintiana hoje. Doutora, eu pesava 72 quilos, fiz regime, perdi 11 quilos, tô com o meu rosto feio, cheio de rugas, pé de galinha, expresso, bom, você falou de pé de galinha, pode fazer pé de galinha cozido, fazer o colágeno aí que melhora bastante. Hidratação, comer proteína, comer comida de verdade, isso vocês vão ver que vão dar mais elasticidade, mais firmeza para a pele de vocês, né? Toda essa alimentação, lógico que um colágeno ajuda, tem vários colágenos no Verisol, alguns colágenos que a gente tem para a pele, são ótimos, mas se você não comer e não hidratar, não vai adiantar nada só tomar o colágeno, tá? E a gente não usa mais regime nem dieta, vocês estão em reeducação alimentar, mudança de hábito alimentar, esse é o mais correto. Porque dieta e regime parece que começa e tem que ter um fim. Não, planejamento alimentar, reeducação, eu estou mudando meus hábitos. E o mudar é o mudar para sempre. Por isso que eu falei, comecem fazendo essas mudanças que são viáveis e possíveis do que algo muito intenso, que estão além das suas condições, daí vocês acabam desistindo porque não conseguem fazer. E o legal é fazendo aos poucos, implementando, vendo o resultado, que daí vocês vão cada vez mais querer fazer mais certinho, implementar mais coisas legais, porque os resultados vindos é o maior estímulo para a gente se manter. E só se mantém
saudável, dentro de um peso adequado, quem aprende a comer pro resto da vida, nos 7 dias da semana, tá? Então, esse foi o recado de hoje. Eu vou ter que encerrar a live porque vão já cortar essa live aqui, tá? Um beijo grande. Ó, eu amo uma grande profissional. Obrigada, Lourdes. Café pode piorar a ansiedade? Sim. Ele dá energia, mas o excesso de café, ele vai piorar. Ele vai deixar você mais eufórica. Gente, eu vou ter que... um beijo grande, vou ter que encerrar. Essa live fica no ar por 24 horas e depois ela vai lá pro canal da Clínica Equilíbrio Nutricional, no canal do YouTube, tá? Um beijo grande. Não esqueça que a gente tá com uma super promoção de agosto, com descontão aí, um mês da nutricionista, um desconto para vocês nas consultas, nos exames, na bioimpedância, enfim, tudo que eu posso dar, se tiver ao meu alcance, eu vou dar para poder ajudar um pouco mais vocês, tá? Um grande beijo, tchau, obrigada a todas, viu? Um beijo, gente, até!